Olá, muito boa noite. O Jornal da RDC começa agora e você confere as principais notícias desta quinta-feira. Direto de Brasília, parlamentares gaúchos falam sobre seus projetos para o estado e defendem suas posições políticas. Prefeitura de São Leopoldo reforça estoque de vacina contra a meningite depois de 2 mortes registradas na cidade. Grêmio perde para a Universidade Católica no Chile e se complica na Libertadores da América. E mais, preso suspeito de matar advogado na Cidade Baixa no mês passado e o aumento da cesta básica na capital. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. A gente inicia o Jornal da RDC com informações de Brasília. A repórter Manuela Veiga e o cinegrafista Henrique da Rosa passaram 2 dias na capital federal, em contato com os políticos gaúchos, para mostrar o trabalho deles em defesa do estado. Começamos com o deputado federal mais votado nas eleições de 2018, Marcel Van Hatten, do Partido Novo. E agora a gente conversa com o deputado Marcel Van Hatten, que é uma das lideranças aqui, e também vai falar um pouco sobre os projetos para o Rio Grande do Sul, seja determinada área, né? O Rio Grande do Sul sempre em evidência. E, deputado, eu quero que o senhor fale um pouquinho agora quais são as novidades e qual é o tema da vez também. Bom, Manuela, a gente está vendo aqui na Câmara dos Deputados o tema da vez sendo discutido, que é a reforma da Previdência, que é boa para o Brasil, afinal de contas nós precisamos enfrentar o grande déficit fiscal que nós temos nas contas públicas, é boa para a sociedade, para ver que os privilégios estão sendo combatidos, por exemplo, políticos, pela proposta da nova Previdência, se aposentam pelo INSS, não mais com aposentadoria especial, isso é muito importante, e também é boa para os estados, inclusive para o Rio Grande do Sul, porque há uma série de problemas previdenciários no nível dos estados e também dos municípios, que vão poder ser enfrentados com a proposta que está sendo levada à discussão agora na CCJ, onde há admissibilidade, e depois a comissão especial aqui da Câmara para finalmente ser votado no plenário. Então nós temos esse semestre todo de trabalho para resolver esse problema da Previdência e depois poder tocar outras reformas importantes, por exemplo, a reforma tributária, a reforma política e discutir também a questão da lei do ministro Sérgio Moro, né, de combate ao crime organizado, à corrupção e aos crimes violentos. O ex-procurador de Justiça, César Luiz Araújo Faccioli, tomou posse hoje na recém-criada Secretaria de Administração Penitenciária. Faccioli atuou no Ministério Público por 30 anos, nas áreas civil e penal. Entre 2015 e 2016, foi secretário estadual de Justiça e Direitos Humanos. À frente da nova Secretaria de Administração Penitenciária, ele terá como prioridade aumentar o número de vagas nos presídios e buscar parcerias para a construção de novas penitenciárias com emprego de tecnologia e método humanizado. A ideia da criação da Secretaria é exatamente a questão do foco dessa gestão e aquelas metas que de alguma forma já foram diagnosticadas, são do conhecimento público, especialmente num primeiro momento a geração de vagas, vagas qualificadas que ao mesmo tempo permitam que a gente avance na questão do cumprimento da lei de execuções penais, de uma forma evidentemente a atender por óbvio, os limites de civilidade e dignidade dos apenados, mas especialmente que a gestão do sistema reduza a dificuldade que nós temos hoje. E para isso precisamos de uma verdadeira plataforma de convergência, com a participação de todos os setores, não apenas as agências de Estado, mas todos os setores, abertura para parcerias com o segundo, com o terceiro setor. Isso é absolutamente fundamental para que consigamos os avanços previstos pelo governador, propostos por esse governo. Após 3 meses de investigações, a polícia prendeu o suspeito de matar e esconder os corpos de 2 vítimas em um poço em Sapucaia do Sul. A polícia desarticulou nesta quinta-feira um complexo esquema de assassinatos na região metropolitana. Um homem foi preso suspeito de ser um dos responsáveis pela morte e ocultação de cadáver de 2 pessoas. Os corpos foram encontrados dentro de um poço artesanal em Sapucaia do Sul. A polícia identificou que as vítimas eram pessoas que haviam sido sequestradas em Canoas. O suspeito possui antecedentes criminais por homicídio,
tráfico de drogas e roubo. E a Polícia Civil prendeu preventivamente o suspeito do assassinato de Gabriel Pontes Fonseca. O advogado de 28 anos foi morto na Cidade Baixa no dia 26 de março. O suspeito foi capturado na tarde de hoje no Morro da Cruz, zona leste de Porto Alegre. O delegado Paulo César Jardim, da 1ª Delegacia de Polícia, responsável pelo caso, trabalha com 2 linhas de investigação. A primeira é de latrocínio, roubo seguido de morte. E a segunda é que se trata de uma execução. Bom, depois do registro de 2 mortes por meningite em São Leopoldo, aumentou a procura pela vacina contra a doença nos postos de saúde da cidade. A prefeitura pediu ao governo estadual reforço nas doses para atender tanta demanda. Nesta unidade básica de saúde, a espera por uma dose da vacina estava alta. Pais e mães levaram os filhos para o posto já no início da manhã. Desde as 8 horas até agora não veio. É para vir de tarde, vir de manhã, daí vamos passar para de tarde, assim fica, tá desde ontem. Assim, a mesma situação. Desde as 6 da manhã. Meu marido veio, que abria o posto às 8, né? Ele veio às 6 para garantir a ficha. Estamos aqui ainda esperando, não chegou. Ontem nós viemos e não conseguimos a ficha. Daí acabou e hoje retornamos. A Raquel trouxe a filha de 11 anos para prevenir a doença. O medo de contágio ficou maior ainda após a morte de uma adolescente de 14 anos nesta terça-feira pelo tipo C da meningite. A gente tem que, no caso, se prevenir, né? Tá em toda que é parte aqui em São Leopoldo, então a gente não sabe aonde está o foco. A Ana Patrícia também achou melhor imunizar a filha. Depois que ocorreu isso aí, a gente começou a correr todo mundo atrás, né? Estamos com medo, todo mundo tem filho, a situação está complicada. A Secretaria Estadual da Saúde garantiu o abastecimento da vacina contra o tipo C da doença. O município pediu um reforço de 400 doses, além das 900 que já haviam sido encaminhadas na segunda-feira. A meningite é uma inflamação das meninges, membranas que recobrem o cérebro e a espinha. Os principais sintomas são febre alta, fortes dores de cabeça, rigidez do pescoço, vômitos e, em alguns casos, sensibilidade à luz e confusão mental. Não há surto de meningite em São Leopoldo ainda, que tenha circulado muito nas redes sociais, muita fake news, que contribuiu em muito para pânico e terror entre a população. A vacina distribuída pelo SUS é a meningocócica C, que protege contra o tipo mais comum e perigoso da doença. As doses devem ser feitas aos 3 e 5 meses de idade, com reforço aos 12 meses. Dos 11 aos 14 anos, também há recomendação da vacina com a aplicação de dose única. Em 2018, em todo o estado, 82 pessoas foram diagnosticadas com a doença, com 11 mortes. Neste ano, já houve 8 casos confirmados, incluindo as 2 mortes em São Leopoldo. Essa vacina está disponibilizada até essa faixa etária de 15 anos incompleta, em razão de dados epidemiológicos que revelam ser muito raro, extremamente raro, um caso de meningite em pessoas acima de 15 anos. É preciso que as famílias e os responsáveis pelas crianças e adolescentes se entendam que a carteira de vacinação é um documento, né? Não é um documento para ficar perdido numa gaveta, perdido embaixo de um monte de roupa no guarda-roupa, né? Não. É um documento que precisa estar à vista num lugar onde a gente sempre lembre, né, de que precisa manter o calendário de vacinação em dia. O custo da cesta básica em Porto Alegre, calculada pelo DIESE, o Departamento de Estatística e Estudos Socioeconômicos, registrou alta de 6,57% no mês de março, chegando ao valor de R$ 479,53. Com o aumento, Porto Alegre está em terceiro lugar entre as cestas básicas mais caras do país, ficando apenas atrás de São Paulo e Rio de Janeiro. Dos 13 produtos que compõem a cesta, o tomate, batata, banana e o feijão foram os alimentos que mais registraram alta na capital gaúcha. Agora vamos à previsão do tempo. Para amanhã, os gaúchos podem esperar uma chuva em quase todo o estado, acompanhado de uma frente fria. Confira como fica o clima nesta quinta-feira.
Em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, o dia começa com mínima de 23 e máxima de 29 graus, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Erechim, no norte do estado, sol pela manhã, mínima de 19 graus. E ao longo do dia, a máxima pode chegar aos 32, com probabilidade de pancadas de chuva à tarde e também à noite. O clima na Serra Gaúcha, em Bento Gonçalves, é de sol pela manhã e chuva à tarde, mínima de 21 e máxima de 32 graus. No litoral sul do estado, em Rio Grande, a mínima é de 24 e a máxima de 29 graus, com previsão de chuva durante todo o dia. Em Cruz Alta, a mínima é de 24 e a máxima de 34 graus, com chance de chuva à tarde e à noite. Bom, você viu aí a previsão do tempo para sexta-feira e aqui já começou o temporal. E agora a gente faz um rápido intervalo e na volta mais notícias de Brasília e a repercussão do jogo entre Grêmio e Universidade Católica. Nós já voltamos. Estamos de volta com o Jornal da RDC. Em Brasília, nossa equipe conversou com os senadores gaúchos. Luiz Carlos Reins, do Progressistas, e Paulo Paim, do Partido dos Trabalhadores, falaram com a repórter Manuela Veiga sobre projetos e posições políticas. Confira. Eu tenho feito um debate forte sobre a Previdência, principalmente se eles trocarem para o regime de capitalização, saindo do regime de repartição, é o fim da Previdência para todo o povo brasileiro. Vai ter prejuízo quem já é aposentado, quem está para se aposentar e os nossos filhos e netos também, ou seja, as gerações do futuro. Onde foi aplicado esse sistema que eles estão insinuando que querem aplicar no Brasil a partir da PEC número 6, foi aplicado no Chile, mas foi aplicado em mais 30 países do mundo. Não deu certo. 18 já recuaram e voltaram para o sistema de repartição. Então nós estamos vendo uma dificuldade enorme. Ele está apostando tudo somente na reforma da Previdência, quando deveríamos estar discutindo, aqui eu coloco já, era uma reforma tributária, né? Era o novo Pacto Federativo, uma reforma tributária progressiva, porque hoje quem mais paga tributo é o pobre, não o rico. Então nesse país está tudo invertido. Agora aqui, claro, debatemos, discutimos aqui recentemente, que eu achei importante, e votei favorável, que o orçamento tem que ser impositivo mesmo. Senão vira uma brincadeira, você faz de conta que aprova um orçamento, mandando inclusive verbas para os estados, só que daí o executivo é que decide o que vai ou não vai. Então as pessoas lá pensam que vai, o parlamentar faz de conta que manda e vira uma irresponsabilidade. Por isso que votei e defendi o orçamento impositivo, para que tudo aquilo, como é nos Estados Unidos, por exemplo, só como exemplo, porque se fala muito dos Estados Unidos agora, né? Já que o Congresso debate, que haja aqui o debate com o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, do orçamento da União. E a partir daí, uma vez aprovado, que se cumpra o que aqui for deliberado pela maioria do Congresso Nacional. Claro que eu tenho 1000 preocupações, eu acho que não tem projeto de nação sem tu apontar primeiro para a educação. Educação e saúde, para mim, é fundamental. Nós estamos trabalhando vários temas de interesse do Rio Grande do Sul. Estamos ajudando o Porto de Rio Grande, a pedido de algumas empresas que estão instaladas lá, porque aquilo, afinal, só uma empresa, Termasa Tergrasa, quer investir 500 milhões no Porto de Rio Grande. E nós estamos trabalhando junto à Secretaria de Patrimônio da União e junto à Secretaria dos Portos, porque a questão da Superintendência dos Portos, eles tratam diretamente em Rio Grande e Porto Alegre. Então, aqui em Brasília, na Secretaria dos Portos e na Secretaria do Patrimônio da União, é em cima de um terreno, né, que a Termasa precisa. Este e outros temas, Porto de Rio Grande mesmo, nós temos também um investidor que está fazendo um grande projeto florestal em Pinheiro Machado, vai exportar em torno de 1.800.000 toneladas de madeira por ano. Esse projeto está nos finalmente, em cima dos agentes financeiros, parceiros, e esse projeto deve entrar em funcionamento em final desse ano, 2019, 2020. E ali, né, já existirá também um terminal madeireiro, né, que nós estamos trabalhando, porque esse terreno desse terminal hoje tem uma invasão, que junto com a prefeitura, junto com os empresários, nós temos que resolver aquele impasse daquelas famílias para que possa instalar um terminal madeireiro em Rio Grande especificamente. São obras no sul do estado do Rio Grande do Sul.
Nós trabalhamos num segundo porto, uma viabilização de um porto totalmente privado em Torres, que é o segundo porto para o Rio Grande do Sul, para que possa haver mais concorrência e facilitar os empreendedores do Rio Grande do Sul. A Serra Gaúcha, por exemplo, hoje diz que não tem ferrovia na Serra Gaúcha, não tem uma estrada duplicada na Serra Gaúcha, não tem hidrovia. Então eles precisam de um aeroporto, que nós estamos trabalhando, e precisam de um porto mais próximo da Serra Gaúcha, não só a Serra, mas o próprio norte do Rio Grande do Sul. Então, uma segunda alternativa, um porto totalmente privado, que pode sair em Torres. Nós vamos levar também, na quinta-feira à noite, dia 11, o secretário de Aviação Civil do governo Bolsonaro. O que o secretário vai discutir? Discutir um aeroporto que está sendo estudado em Canela, um aeroporto das Hortênsias que existem hoje em Gramado, o estudo de um aeroporto, e também o estudo de um aeroporto na Vila Oliva, que é um grande aeroporto na Serra Gaúcha. Então os empresários, os prefeitos de Canela, de Caxias, de Gramado, com os empresários da região, vão discutir a possibilidade de qual o aeroporto mais importante para a região. Bom, agora vamos ao futebol. O Grêmio perdeu para a Universidade Católica por 1-0 no Chile e se complicou na Libertadores da América. As informações com o repórter Henrique Dil. Universidade Católica venceu o time do Grêmio por 1-0 aqui em Santiago, no Chile. O Grêmio sofreu gol ainda no primeiro tempo pelo jogador Sáez. O tricolor gaúcho não está eliminado da competição, mas depende do resultado de outros jogos para se manter na Libertadores. Santiago, para o Jornal da RDC, Henrique Dil. Já o Internacional comemora hoje os 110 anos de fundação e 50 anos do estádio Beira-Rio. A festa acontece numa casa noturna aqui de Porto Alegre e quem tem todas as informações é o repórter Pedro Oliveira. Boa noite, Pedro. Boa noite, Carla. Boa noite para o pessoal de casa. Nós falamos aqui ao vivo, direto da casa NTX, onde o Internacional comemora hoje 110 anos de história. Nesta semana, o Colorado também comemora 50 anos de história do estádio Beira-Rio. Aqui estão muitos jogadores, parte da comissão técnica, também alguns diretores do Internacional. Colorado mesmo tendo a sua noite hoje, não tem folga, porque treina amanhã pela manhã, visando o duelo do sábado contra o Caxias. Então é isso, Carla, direto aqui da casa NTX, Pedro Oliveira, com as informações da festa do Internacional. Tá certo, Pedro. Obrigada pelas informações. E ontem à noite, com o Beira-Rio lotado, recorde de público, o Internacional empatou em 2-2 com o River Plate. Contra o River Plate, o Internacional fez a sua terceira partida na Copa Libertadores. Tendo vencido as duas primeiras, era o favorito contra os argentinos. Nos primeiros minutos de jogo, isso se concretizou. Nico Lopes abriu o placar para o Colorado. Treze minutos depois, Edenilson, numa linda arrancada, aumentou a vantagem para o Inter, 2-0. Edenilson foi herói e vilão. Em uma cobrança de falta, o volante tocou com a mão na bola. Pênalti para o River, que Lucas Prato converteu. Já na segunda etapa, numa falta feita por Vitor Cuesta, De La Cruz fez um lindo chute e deixou tudo igual no Beira-Rio. Mesmo com o empate, o Internacional é o primeiro colocado do Grupo A da Libertadores com 7 pontos. Nós tivemos 8 situações de gols, 4 perigosas, 2 gols. Então acho que foi um jogo de gente grande, um jogo onde o Internacional buscou do início ao fim o principal objetivo, que era a vitória. O resultado depois da partida ele não é todo ruim, porque a gente mantém a liderança, não era o que a gente queria, não foi o que a gente fez dentro do campo para buscar. Cedendo o empate, o Internacional não conseguiu dar de presente a si mesmo uma vitória. Afinal, hoje mesmo, o clube comemora 110 anos de história. Pelas redes sociais, o Grêmio deixou sua saudação ao rival. Ribeiro Neto, 2-2 não foi um mau resultado, aniversário do Internacional, com uma expectativa de classificação aí nessa primeira fase da Libertadores. Olha, eu sei que o torcedor colorado, ele saiu frustrado. Ou a grande parte, ou uma boa parte, né?
Estou sendo carinhoso porque hoje é o aniversário do Internacional, né? Parabéns aos colorados, 110 anos. Mas tudo isso foi gerado porque o Inter fez 2-0, né? No jogo jogado, se a gente for analisar o pacote completo, o resultado foi justo, né? O River Plate, ele depois que fez o gol de pênalti, que aconteceu, tomou conta do jogo. E aí eu acho que o Internacional ele careceu um pouquinho de certa maturidade. E veja bem que eu falo maturidade, não é porque não tenham jogadores experientes no Internacional, não, pelo contrário, tem vários. Mas experientes em Libertadores são raros, são poucos, né? E os que são mais experientes, como o Sobis e o D'Alessandro, babaram na gravata, cansaram já no final do primeiro tempo. Mas o Internacional me parece que sentiu muito aquele primeiro gol do River e no segundo tempo foi outra equipe, né? Acabou se submetendo à maior personalidade do River, que, como todo time argentino, está tomando 2-0 e parece que não aconteceu nada, né? Uma coisa incrível mesmo. Mas o resultado foi bom, concordo. O resultado não é ruim porque o Internacional manteve a diferença para o River Plate, segue na liderança do grupo, né? Então tá tudo bem. Jogo de Libertadores é assim, né? Eu não esperava, imagina. Tudo bem que o Inter se moldou toda uma festa no Beira-Rio e tal, dá banho de bola no River Plate, não é assim. E talvez o Inter nem tenha bola para isso, vamos ser bem verdadeiros, né? Agora, tá ótimo, o Inter tá gozando de bons fluidos, isso que é importante. E você acredita agora contra o Caxias, passe para a final do Liga do Gauchão? O Guerreiro vai jogar, quer uma atração maior, tem uma Estreia do vantagem Guerreiro imensa e tal, eu acho que o Inter só vai carimbar, né, a ida para a final, porque o Inter tá vivendo, o Inter tá bem. Parabéns ao Colorado agora... pelo centro. Agora o Grêmio hoje realmente preocupou a torcida. Olha, eu vou dizer o seguinte para vocês, ó. Eu fazia tempo que eu não via o Grêmio jogar tão mal. O Grêmio jogou muito mal contra o Libertad, mas o Grêmio conseguiu uma façanha de jogar pior do que jogou contra o Libertad. E aí nós entramos numa outra situação que tem que ser muito bem analisada pelo contexto do tricolor. A campanha maravilhosa que o Grêmio faz no Campeonato Gaúcho foi feita por quem? Pelo time reserva. Por que o time reserva? Tem bons jogadores? Tem, assim como os titulares, tem excelentes jogadores. Porque o time reserva tem jogo. O que é tem jogo, Ribeiro? Jogo sim, joga mais. Tem ritmo de competição, né? Enquanto os titulares estão numa redoma de vida, protegidos, poupados toda hora, quantos jogos o time titular fez na temporada? Nós estamos em abril, meu Deus do céu. Tá na cara que falta. E ainda o Renato me coloca um time que nunca jogou junto, né? Tentou Tardelli e Luan, sem treino. Os dois batiam cabeça no primeiro tempo, tanto que saíram no segundo tempo. Não jogaram absolutamente nada. Agora, tem uma outra coisa. O Grêmio estava vivendo o seu time titular uma falência técnica de alguns jogadores. E ou o Grêmio dá um jeito ou vai cair. Não, aliás, é o esquema tático ainda. O esquema do Renato... É tudo no pacote. É esquema técnico, tático, mas tudo refletido na falta de ritmo de competição. É um pacote completo. Agora, dá para classificar? Dá. Ganhou os 3 jogos, como o Henrique falou lá do Chile, vê os resultados paralelos também, né? Tem que ver como é que vai terminar Rosário e Universidade Católica. E também um pouquinho de oração, né? Agora, isso é sempre bom. Uma questão importante que é legal a gente falar, como nós somos uma emissora digital, você nos acompanha pela TV e pela internet, o jogo foi transmitido pelo Facebook. Como é que mexeu isso com a torcida? Como é que isso aconteceu? Teve um delay? Essa experiência foi diferente para todo mundo? Foi diferente, mas assim, ela não tem volta, tá? Isso aí é apenas um preâmbulo do que vem pela frente. A digitalização, ela é o futuro e, na verdade, ela é o presente. Bom, nós aqui somos uma TV digital. A RDC já nasceu assim, né? Então, observem bem. É ruim para quem tem internet fraca. Sugestão para você. Tá legal. Obrigada, Ribeiro. Bom, a gente fica por aqui. O jornal fica por aqui. Nós nos encontramos amanhã. Mais notícias ao meio-dia no Rio Grande em Movimento. E você fica agora com o Cruzando as Conversas. Tchau, uma boa noite e até amanhã.